Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui em alguns aspectos, né, que são mais marcantes da QED para as spin 0 e para a spin 1. Então nós estamos lembrados, né, da QED espinorial, da QED de Dirac, que essa QED, uma QED que tem uma estrutura mais simplificada, até porque nós estamos lidando com ferros, né, que são objetos mais espinúrios, né, que são objetos mais puros, então a QED espinorial. Vamos Então ela não tem grande novidade, né? É o protótipo, o paradigma de QED, e basicamente nós temos aqui a parte líquida, nós temos menos um quarto, né? Ao quadrado. Temos aqui o termo de gate fixing. Vou colocar desse modo aqui, se a gente quiser. Lagrangiano de gate fixing. Então aqui é o setor do fóton. Depois aqui nós temos o setor da eletrodepósito, né? E temos o setor da interação, né? Em outros cursos aí, nós estudamos a QED, vimos que ela tem a normalizabilidade por power count, teoria normalizada. Na verdade, os gráficos, né, tudo concorre, né, para normalizar a carga do elétron, né? A gente sabe que tem as identidades de ordem que relacionam a renormalização da função de onda do ciclo com a renormalização do vértice. Então, o que sobra no final, a gente renormaliza a carga do elétron e a renormalização da massa do elétron ela pode ser eliminada em certos gates. Então, ela nem é uma renormalização tão fundamental. É isso aí a QED. Então, o que é importante é que a QED ela é limpa. Ela tem apenas um vértice. E esse vértice é puramente é o vértice da interação de gates. Ela tem uma única constante de acoplamento, que é a constante de acoplamento de gates. Né? Então, tem uma única interação, que é a interação de gates. É o vértice, né? Se barrado, sim. O vérticezinho, né? Menos I, gama I, se barrado, si, I. Tá. Então é o vértice simples da QED. Se a gente vai olhar agora o caso da QED escalar, então a QED escalar, ela já começa a ter algum aspecto que é menos trivial. Vamos começar aqui, né? Então a gente tem de novo, né, o Lagrangiano, vamos colocar aqui o Lagrangiano do fóton. Então, quando eu coloco o Lagrangiano do fóton, temos menos um quarto de FND e FD, mas o gate fixing está tudo implícito aqui. O gate fixing está implícito aqui. Aí vamos lá, vamos ter a parte relacionada ao escalar. Então, vamos ter aqui, vamos colocar aqui dmi phi star, dmi phi, menos M2 phi star. Então é a parte livre do escalar massivo carregado, certo? Agora, nós temos os vértices. Então, nós temos dois vértices de gate. Nós temos aquele vértice que é mais M phi star. Dois vértices aqui. Então a interação de grid vem daqui. Vamos colocando, eu estou supondo que, de uma certa maneira, você já conheça a questão da derivada covariante. Então, tudo isso aí veio que tinha derivada covariante, um acoplamento mínimo colocado no desafio, que eu já estou abrindo, né, a derivada covariante, de modo que aqui a gente tem um Lagrangiano puramente livre do escalar e essa parte de interação aqui. Quer dizer, tudo isso aqui está vindo, na verdade, disso aqui. dmi phi star, dmi phi, né?
onde essa derivada for variante, a gente colocou, ela é DI mais IE. Então ela vai gerar o vértice, né? Vai ter o termo em nada aqui, né? O termo sem nada aqui, quer dizer, vai ter o φ estar, o φ com aqui, vou ter o termo quadrático aqui. Então, esse termo livre sai daqui, dos termos de interação. Só que tem uma novidade aqui. Essa teoria, da maneira que está, ela não é renormalizável. Ela tem só interação de gauge, tem campo, está tudo certinho para ser como a QED, mas ela não é normalizável. Por quê? Porque os escalares podem auto-interagir. Então, a gente tem que acrescentar um termo aqui, que é o famoso termo menos lambda sobre 4, φ estar φ ao quadrado. Então, isso aqui é crucial para que a QED escalar seja renormalizável. Então, a QED escalar, ela só se torna renormalizável se eu introduzir uma interação que não é de gauge. Essa interação aqui não é de acoplamento de gauge. Essa interação aqui é uma interação pura, né, de auto-interação dos escalares, mas que é necessária, né? Então, lembrando aí do curso anteriores, quando a gente faz a contagem de potência, a gente vê que o grau de divergência superficial, né, a divergências primitivas dos gráficos de Feynman quando parámetro de uso dessa teoria, ela é 4, né, menos o número de linhas externas de A, menos o número de linhas externas de φ. Então, eu posso ter um gráfico com 4 linhas externas de φ e 100 linhas externas de A, que tem uma divergência logarítmica. Então, esse tipo de divergência aqui, né, se eu pegar um gráfico desse tipo aqui, né, onde φ é a linha escalar, né, o foco eu estou representando dessa maneira. Essa aqui é a linha dos escalares. Esse gráfico aqui com 4 pernas externas de φ, essas funções de Green de 4 pontos, né, de φ externo, ela é uma função de logaritmicamente divergente pela contagem de potência. Então, isso obriga a introduzir um termo novo, que não é um termo de interação de gauge. Então, tem que ter uma constante de acoplamento extra. Isso é uma novidade que a eletrodinâmica extenorial não tem. Mas isso aqui é uma característica desse modelo bosônico. Daí, a gente vê que esse potencial é o potencial que, dependendo desse lambda, desse lambda, dependendo dessa relação entre lambda e N2, nós podemos, inclusive, ter quebra espontânea da simetria. Então, esse potencial que é gerado, né, é o potencial fundamental para o potencial de Higgs. Então, isso aí foi mais ou menos o que o Salan chegou lá no doutorado dele, no início da década de 50, ainda estava se construindo a teoria, a eletrodinâmica escalar. E ele viu que a eletrodinâmica escalar, para ser normalizada, precisaria desse vértice. Um exercício interessante que a gente pode fazer aqui, posso deixar aqui também para a gente discutir aqui mais à frente um pouco, quando a gente for falar das funções beta do grupo de normalização. Por quê? Porque aqui nessa, isso a gente vai falar depois, né? Então vai ser até um ponto do curso que eu vou ter que chamar a atenção mais lá na frente, quando a gente for falar, né, no final, né, da questão da unificação. Essa teoria tem uma constante de acoplamento só. Então ela vai ter uma única função beta. Esse modelo aqui, ele tem duas constantes de acoplamento. Então eu vou ter um beta pro E, que depende do E e do G. E vou ter um beta do lambda, que depende do E e do G. Então agora, né, as minhas equações do grupo de renormalização aqui vão ser interessantes, porque eu vou ter, na verdade, uma matriz de funções beta. Eu não tenho uma função beta, né, única. Eu tenho beta depende de E e de G, eu tenho beta lambda e beta E. Então, vai ser interessante a gente estudar, né, a questão da liberdade assintótica, mostrar que não tem liberdade assintótica, calculando essas funções beta aqui, mas o que é interessante é mostrar a interferência entre essas duas constantes de acoplamento no cálculo da função beta. Então, isso é um aspecto interessante dessa eletrodinâmica aqui. Então, o que é interessante dela é a presença, quer dizer, para uma teoria de gauge, é o exemplo de uma teoria de gauge que para ser normalizada, ela precisa de uma interação, se não é uma interação de gauge. E esse escalar aí, né, dessa maneira, ele vai estar presente na teoria eletrofrágil, porque esse potencial aqui é o potencial de Higgs. Então é exatamente isso aqui que é levado para a teoria eletrofrágil. Então eu estou chamando a atenção desse aspecto da QED, mas a QED, ela, devido ao campo de matéria ser um campo escalar, ele é um puro spin zero.
Então, ela não apresenta certos problemas que agora a gente vai ter que a QED vetorial apresenta. Então, quando a gente falar agora da QED vetorial, a QED vetorial tem vários problemas, né? Problemas em diferentes frentes. Então, vamos lá. Então, a QED vetorial é baseada nessa ideia aqui. Eu tenho um campo vetorial, né, W, que é complexo, então é carregado, eu tenho que pegar a antipartícula, como vai descrever uma partícula W+, uma partícula W-. E a ideia é completa. A ideia é essa aqui. Vai construir, então, um FMI, né? Então, vamos construir o nosso. Vamos construir, é o construir, né? Nós temos o FMI, claro. Tá? Nós temos o FMI de Maxwell, normal de Maxwell. Mas, o meu campo vetorial, né? Para ele propagar o spin 1, eu preciso construir para ele, né? Um WMI, da mesma forma que a gente constrói para o Maxwell. WMI é o DMI, WMI. É isso aqui que me garante a transversalidade, me garante que o W vai estar descrevendo um spin 1. Porém, esse campo é carregado. Então, devido à simetria de Gauge, a gente sabe que tem que colocar aqui a derivada covariante. Então, vai aparecer aqui, para nós, vai ser a derivada covariante. Então, WMI, a interação de Gauge está aqui. Dentro tem aquela mesma derivada covariante. I. Então, na hora de vamos escrever, né? Então, esse campo é um campo massivo. Então, ele necessariamente tem que estar com o DMI assim. Em forma simétrica? Tem que formar o WMI? Digamos, para ele ser eletromagnetismo, tem que estar com o DMI para estar com a linha assim. Tem sim, tem. Porque para ele descrever, para a gente garantir que está. Porque, na verdade, esse WMI, né? WMI, ele tem dentro dele spin 0 e spin 1. Então, essa combinação DMI, WMI, né, menos DMI, WMI, como termo cinético, né, o quadrado aqui, como termo cinético, é importante para garantir que eu vou estar propagando o spin 1. O spin 0 está cortado, porque isso aqui é um objeto transverso. Então, isso aí sendo transverso, ele joga fora, né, o projetor, né, o projetor ômega mini, não aparece aqui, então eu estou jogando fora justamente o spin 0. Quem sobra aqui é justamente o projetor transverso, que é a família. Então eu garanto o spin. Então eu preciso disso aqui. Agora, por invariância de Gauge, eu preciso colocar aqui a derivada covariante. Então, isso aqui, na verdade, quando eu for colocar lá no Lagrangiano, eu vou colocar WMI está WMI. Agora eu tenho que pegar. Vamos ver esse cara. Saúde aí. A gente vai ter que fazer só aqui rapidinho. Eu vou ter DMI, né? Mais IE a Mi, WMI, menos DMI, mais IE, Mi, WMI. Né? Então, isso aqui vai ser o WMI star. Né? Então, poderia ser menos conjugado de menos. E aqui é menos. Só que isso aqui agora vai ter que estar multiplicado pelo WMI, sempre tem que marcar aqui agora. WMI, aqui é WMI, menos mais WMI. Então, claro, esse termo aqui vai produzir. Vou botar aqui só para a gente ter, para a gente bota.
Aí organiza. Deixa eu apagar isso aqui. Para poder organizar isso aqui. Para poder dar os versos direitinho, ele vai pensar isso aqui. Então vamos manter aqui dentro. Mi. Tá ligado para ver o calor, né? A chuvinha que vem assim, né? Ela depois levanta o calor do chão, aqui. Durou, né? É uma coisa já deu. Foi. Isso aqui, né? Esse pedacinho aqui deles, nesse aqui. Então esse termo aqui vai com esse termo aqui, então vai produzir o puxão. Então aqui a nossa ação total, então vai ser a ação de Maxwell, né? A ação do fóton, de fixe. E aí vamos lá, vamos ter o termínio que vai se dar no mínimo estar, então vai ficar. E aí um termo de massa. Então, justamente, eu não preciso colocar a rede fixa para esse campo, porque esse campo perdeu a simetria porque tem um termo de massa explícito. Ele é um campo de matéria, né? Um campo de então, um termo cinético. Agora, os termos de interação, nós vamos ter duas categorias de termos. Nós vamos ter esse termo aqui, interagindo com esse pedaço aqui, né? Então, nós vamos ter que é um verso de quê? Então vamos ter IE. É um verso de Deidda, IE. Mi. Está. Está. Vezes a Mi. Assim, vamos colocar esse termo aqui, claro, somado, né, com o conjugado complexo dele, que vai ser isso do exercício. Então, vou colocar aqui mais um conjugado complexo. E depois o termo de interação dupla, né, de interação fóton-fóton. Então, vamos ter esse termo aqui, que vai ser IE com IE, vou botar aqui, você vai ter esse menos, né? Esse menos IE aqui, com esse IE para mais E2. Mais E2, aí vamos ter a Mi. Está. O IE daqui, né? Vamos o IE em evidência, né? Eu coloco o IE em evidência, menos aqui, mais aqui, então eu vou no módulo de seu quadrado. Então está aqui. Diversos de gauge. Vamos lá.
nós temos a mesma estrutura que o lagrangiano, a mesma estrutura que a caso escalar. Vértice, trivértice, eu tenho um vértice, então no caso escalar, né? Nós tínhamos, no caso escalar, φ estar φ, fóton, e aqui uma derivada, né? Aqui é uma derivada, aqui é o momento do momento vértice, né? Tem dois escalares acoplados. Esse vértice aqui ó, é o EVMI, e esse vértice aqui é o E2, os vértices usuários daquele D escalar. Agora, no caso vetorial, a gente tem a mesma estrutura. A gente tem campo de matéria derivada, campo de matéria, campo de queijo. Campo de matéria derivada, campo de matéria, campo de queijo. Então temos essa estrutura, né? A estrutura, se eu chamar esse campo, né? Então esses vértices aqui é a linha do trivértice, que a gente chama esse campo de matéria, né? Que é presente por essa linha aqui. Aí o fóton representado por essa linha. Então esse vértice aqui é um vértice que é a primeira ordem da constante de acoplamento, que depende da derivada. Então é um vértice que depende do momento. Esse vértice aqui ele cresce, né, com a energia. Esse vértice aqui não. Esse vértice aqui é mais... Ele não depende do momento. Então, se eu tiver uma situação de altas energias, esse vértice aqui dá mais contribuição do que esse vértice. Mas esse vértice aqui está aqui, é o vértice daquele mesmo padrão que a gente tinha no caso daquele escalar, que acopla dois campos de matéria com dois fótons. Aquele vértice que a gente chama de vértice gaivota, né? Ciclo. Então está lá, são os vértices. Mesma história. Se eu faço a contagem de potência, né, não vou repetir aqui, se a gente faz a contagem de potência, a gente tem o grau de divergência superficial. Eu posso ter um gráfico desse tipo aqui, com 4 linhas externas do W, né? Essa aqui com 4 linhas externas do W, ele precisa renormalizar, ele precisa ser renormalizado também. O gráfico tem divergência. Deixa eu apagar aqui. Então nós precisaríamos introduzir aqui algum termo que fosse também do tipo G da Holanda, né? Se não quiser colocar aqui lá no está são os vértices aqui que é importante. Então, da renormalizabilidade. Mas tem um outro vértice que é importante, que em princípio a renormalizabilidade não me aponta para ele, mas é um vértice ligado a uma propriedade importante, que é a razão giromagnética. Esse exercício que a gente já falou em outros cursos, aqui eu não vou só retomar, se alguém precisar olhar isso, olha nos nossos cursos de QED do semestre passado. Se a gente for calcular a razão giromagnética, esse objeto tem spin 1 e é macio. Então, um objeto macio, né, quando a gente tem o caso do elétron, né, o momento de polo magnético, né, lá, do elétron, ele é a razão giromagnética do elétron. Aí temos aqui a carga, né, sobre 2m. E aqui nós temos o spin, né, do elétron. Então, se a gente lembrar, né, a razão giromagnética de né, que a gente vai ter sobre 2m, e aqui o spin será cortado sobre 2, no caso do elétron. Então, no caso do elétron, essa razão giromagnética aqui é 2, então esse fator aqui, a equação de Dirac, né, nos diz que G é exatamente 2, não é imposto à mão, é só a equação de Dirac, G é igual a 2, pelo menos, mecânica quântica relativista diz que G é igual a 2. O G menos 2 sobre 2 só é diferente de zero por causa de efeitos de teoria quântica de Bohr. Então, a gente ganha com o magnetron de Bohr. Então, a gente tem que o magnetron de Bohr é cortado sobre 2m e ele tem a matriz de Bohr. Então, essa matriz aqui é uma matriz de módulo 1, né, que o determinante dela é 1 ou menos 1. Então, quer dizer, o momento de polo magnético do elétron é o magnetron de Bohr, daqui. G igual a 2. Aí, essa discussão aconteceu, esse problema aconteceu na literatura, rolou na literatura por uns 12 anos. No final da década de 50, se mostrou que se você tiver uma partícula agora qualquer, um spin genérico, você tenha uma partícula massiva,
partícula, desculpa, carregada, massiva, né? Um certo spin S. Então ela vai ter uma razão giro-magnética. Aí vamos ver a carga da partícula sobre 2 vezes a massa daquela partícula e aqui o spin da partícula. No final da década de 50, mostrou-se que uma partícula de spin S, a razão giromagnética dela deveria ser 1 sobre S. Para o elétron, opa, certo, para o elétron G, S igual a meio, então G igual a 2. Para o spin 1, S igual a 1, então G igual a 1. Errado. Esse resultado aqui aconteceu o que está errado. O que se tem aqui, hoje em dia a gente sabe, por argumentação de teoria de cordas, né, as teorias de cordas abertas, elas nos mostram que qualquer partícula relativística, que não seja escalar, qualquer partícula relativística que tenha spin não trivial, spin 10, spin 1, spin 2, a razão giromagnética dela, independentemente do spin, vai ser sempre 2. Então isso não é uma propriedade só para elétron, isso é uma propriedade de qualquer partícula relativística, massiva e carregada, tem essa razão giromagnética. Isso aí é mostrado também, não só em teoria de cordas, mas foi corrigido depois. Esse resultado de caso errado na literatura, que veio da década de 50, derivado em 58, mais ou menos, ele dava GS igual a 1 sobre S, e aí depois, na década, no final da década de 60, isso aí foi corrigido. Os papers originais pode falar. Eu trouxe essa referência aí que você citou. Do 1 sobre S? Não, do mais recente, dizendo que é 2. Ah, do Corrati, é o Corrati, Delegde e Ferrari. E Ferrari. Delegde, Corrati. Isso aqui foi a união da velha guarda, média guarda, da jovem guarda. O Delegde é o cara, era o papa dessa discussão de momento magnético na década de 50 e 60, do Turco. Ferrara, é o papa da supersimetria lá, então o Sérgio Ferrara era já um cara experiente. O Corrati era mais jovem, né? Nessa época, eu acho que o Corrati já tinha feito um dos últimos pós-doutorados. Hoje o Corrati é professor na UNI, e ele é lá de Pisa, na Universidade de Pisa. Então, eles se juntaram, o Delegde, com todo o conhecimento que ele tinha, né, de discussão de propriedades eletromagnéticas de partículas relativísticas na década de 50. Os papers dele da década de 50 são muito bons, são papers bem de fundamento, são papers que se aprende muito física dentro do trabalho dele. O Corradi trabalhava com teoria de cordas e o Ferrari trabalhava com supergravidade. Eles se uniram e fizeram um trabalho muito interessante, né, mostrando a importância, primeiro, de você calcular, né, usando teoria de cordas, a razão geomagnética das partículas relativísticas, e depois também eles mostraram um trabalho muito interessante desse trabalho que eu acho que o Luiz está mencionando aí. Você tem a referência precisa aí, Luiz? É um Physical Review dele, né? É. Você pode dar. Eu ia até passar no momento que... Você vai passar depois? Na verdade, só para adiantar, depois você passa de novo. Tem um Physical Review dele. 46/8 46/8 de 1992. 1992, tá? E isso aí. Página, pai? Hã? Tem a página aí? Eu não peguei. Não tem problema. Mas está dando o volume, né? O ano, os autores. Tem. Esse trabalho nos mostra uma coisa interessante também. A importância de acoplamentos não mínimos para poder instalar a obrigatoriedade, né? No estudo de partículas massivas com um spin maior. Porque aqui tem um problema sério também. Uma partícula massiva de spin 0, de spin 1, perdão, ela tem parte longitudinal. Então, esse objeto, um objeto de spin massivo, ele pode ser longitudinalmente polarizado. Ele pode ter o spin polarizado na direção do movimento. E se a gente estuda a seção de choque, isso também é um resultado conhecido da década de 60. Se a gente estuda a seção, se alguém quiser estudar isso, para entender isso, porque fazendo a expansão em ondas parciais, tem todo um trabalho que é feito usando a matriz S, né, da década de 60, que mostra que se uma partícula tem spin 1 e é massiva, ou seja, ela tem a parte longitudinal, se nós formos estudar a seção de choque, o espalhamento delas longitudinalmente polarizadas, então se a gente pega uma partícula de spin 1 longitudinalmente polarizada, outra partícula de spin 1 longitudinalmente polarizada, faz o espalhamento delas, a gente vai ter uma seção de choque. Essa seção de choque
o espalhamento longitudinal. E essa seção de choque, ela cresce o quadrado da energia. Isso, à medida então, que a energia aumenta, você vai aumentando a seção de choque. Isso aí é contra a unitariedade da matriz S. A unitariedade da matriz S diz que S da S é igual a 1. A matriz S de espalhamento é uma matriz unitária. Então, lá não podemos ter seções de choque que crescem indefinidamente com a energia. Todas as seções de choque devem cair, no máximo ser constantes, ou cair com a energia. O comportamento assintótico de uma seção de choque nunca pode ser crescente com a energia, para não violar o chamado limite de unitariedade, para não violar a unitariedade da matriz S. Isso é um problema intrínseco de campos vetoriais massivos. Então, essa teoria tem um problema sério de unitariedade por causa disso. Então, esse é um problema. O Li Yang, quem estudou primeiro essa teoria, se vocês tiverem, onde foi pela primeira vez que se escreveu a teoria de spin carregado, essa eletrodinâmica vetorial? A eletrodinâmica vetorial foi tratada em 63 e 64. O Li Yang, ainda eram amigos do Salado. Então, Li Yang, inclusive, propõe um modelo, propõe uma operação naquele vetorial para restaurar a unitariedade. Eles introduzem algum campo. Eles têm a relação. Pode mudar, por favor. O que eu tenho é 62. Tá, ó. Então, desculpa, é 62 ou 64? Fala aí. O PRL. Tá. É o salão do Li Yang. É do Li Yang. PRL, Physical Review Letters, tá? 128, 2 e 62. 128. 2. Mano, 62, a página 2? 128, 2. 128, 2 é a página, né? É. Qual é o volume, hein? Então, é 128, 2. 128, 2, tá. Isso, o ano é de 1962. Tem alguma coisa errada, sabe? Porque o PRL não é tão alto assim, não. Não, é 128, separado. Entendi. Então é página 2. Obrigado, desculpa, Luiz. 128, é que eu estou acostumado a colocar volume, ano e página. Então tá. Tá legal. Então esse PRL do livro Yang. Então, tem um problema de unitariedade. Mas eu estava falando que, além disso, tem um problema fenomenológico. Essa eletrodinâmica, ela daria, então, se a gente fizer o cálculo exatamente com essa eletrodinâmica, se a gente tem um calcular aí, acho que o Luiz vai botar inclusive na tese dele, sai GF, já a razão giromagnética sai igual a 1. Então, dessa forma que está aqui, se a gente disser que tem apenas esse acoplamento mínimo, o campo de spin 1 carregado se acopla ao fóton minimamente, apenas através da derivada covariante, a gente ganha que a razão giromagnética é 1. Batendo com esse resultado aqui, que está errado. Então, se entendeu? Li Yang já fazem isso no paper dele em 62, tem que se introduzir um acoplamento extra, que é invariante de gauge, é um acoplamento de gauge, mas não é um acoplamento mínimo, ele não vem da derivada covariante. Tem que se introduzir um acoplamento novo aqui, que é o acoplamento chamado, deixa eu botar até ele aqui antes desse, ele é um acoplamento de gauge. Ele é um acoplamento que tem a seguinte estrutura, IE, FMI, WMI estar, é um acoplamento de gauge, por quê? Porque ele está acoplando o W com o campo de gauge. E a constante de acoplamento é a constante de acoplamento de gauge, não é humano, não é uma constante de acoplamento extra. Agora, esse termo que é o termo que a gente chama de termo de dipolo, porque ele tem um campo, uma carga, outro campo, essa aqui é carga positiva, essa aqui é carga negativa, né? As cargas são opostas por causa do estado. Então, esse termo que a gente chama de termo de dipolo. Esse termo, ele não é introduzido pelo acoplamento, ele precisa ser colocado à mão extra. Numa teoria de gauge, o que a gente acha aqui? Todas as derivadas são substituídas por derivadas covariantes. Você gera todos os acoplamentos mínimos e vão se fez a teoria covariante de gauge. Você espera que você resolveu o problema da covariância. Sem esse termo, GS dá 1. Com esse termo, quer dizer, quando eu introduzo esse termo e recomputo a razão giromagnética do W, ela dá 2 exato. Então, eu estou dentro do caminho correto. Então, esse termo aqui é importante para poder conferir a propriedade de G igual a 2 para a partícula de spin 1. Porque esse resultado G igual a 2 ele tem que ser independente do spin.
Então, além de corrigir a eletrodinâmica por esse termo aqui, que não é de gauge, eu tenho que corrigir por um acoplamento não mínimo. Então a pergunta é, então, né? Oi? Esse acoplamento é não mínimo porque ele é um acoplamento feito não com potencial, ele é feito com um campo, né? Com um átomo aí no meio. Ele não é um acoplamento feito só com potencial. O que a gente chama de acoplamento mínimo são aqueles acoplamentos feitos só com potencial de gauge. Os não mínimos são feitos com os fios trans. Então esse acoplamento aqui, de qualquer maneira, a constante de acoplamento dele é adimensional. Então ele é um acoplamento renormalizável, mas ele é não mínimo. Então esse acoplamento corrige o momento de polo magnético, mas ele é um acoplamento extra. Pelo não mínimo é toda a constante de acoplamento é dimensional. Em geral se pensa isso, mas isso aí não é sempre verdadeiro. Já a terminologia de não mínimo? Não é a terminologia de não mínimo, não é o acoplamento de dimensão. Porque às vezes, na casa da teoria de Dirac, se você fizesse acoplamento no mínimo, o termo de dipolo lá do Dirac é esse termo aqui, psi barrado, F mini psi barrado, sigma mini psi. No caso do Dirac, esse acoplamento no mínimo é exatamente a versão daquele, ó, F mini, campo estômago, que é campo barrado, é como se fosse W star, W. Eu coloco essa matriz aqui para a matriz numérica. Mas esse cara tem dimensão 3 vezes, esse cara tem dimensão 3 vezes, 3 e 2, 5. Então, a constante de acoplamento não mínimo aqui, ela tem dimensão de massa menos 1. Então, nesse caso, o acoplamento não mínimo é acompanhado de uma constante de acoplamento com dimensão de massa negativa. Aqui não, o acoplamento é não mínimo, e a constante de acoplamento é adimensional. Então, não é verdade que todo acoplamento não mínimo necessariamente carrega constante de acoplamento de dimensão. Não sabe o que é NMI? É só por isso. É não mínimo por isso, porque ele interage não com o potencial, ele interage com... O que é mais fundamental no campo eletromagnético? É o potencial. Então, a interação mínima que você pode ter com o campo eletromagnético é a interação com o potencial. Aqui você não está tendo interação com o potencial, você está tendo interação com o próprio campo, que é FMIR dele. Você está interagindo com alguma coisa que já não é o conceito mínimo que você tem no campo eletromagnético. É NMI, mas NMI. Você está interagindo com a linha, não, seria um trivértice. É um trivértice. Um trivértice. Um derivado. É só que o que está aparecendo aqui são os campos, não os potenciais. Esse acoplamento aqui, ele é invariante de gauge por si mesmo, porque esse objeto aqui é invariante de gauge. Aí a fase desse mata a fase desse. O que caracteriza um acoplamento mínimo é que as invariâncias de fase não se cancelam. Eu preciso do potencial para fechar a invariância de gauge. Então, é por isso que ele se chama não mínimo. Mas se a gente não gostar desse nome, também não é problema. O problema aqui é que o campo não interage com o potencial, ele interage com a derivada do potencial. Essa que é a diferença. Bom, então a gente introduz esse termo aqui. Então, eu preciso introduzir esse termo, e aí a questão é, mas esse termo não é um termo fundamental, tem algum princípio por trás desse termo, a não ser esse fato que eu queira regenerar o valor correto, gerar o valor correto do G. Então isso aí deixa pra gente abre pra gente uma coisa bastante interessante. Esse acoplamento, ele aparece naturalmente nessa teoria, na teoria eletrofrágica. Na teoria eletrofrágica, quando os Ws da interação fraca aparecem carregados, esse acoplamento aqui aparece por conta da teoria de Young-Mills. Se a gente pegar uma teoria de Young-Mills S12, deixa eu apagar aqui um instantinho só. Se a gente pegar aqui uma teoria, vamos pegar uma teoria de Young-Mills S12. Então eu tenho o seguinte, tenho aqui F mini. Se eu tiver uma invariância S2, eu tenho uma simetria S2, vou pegar um caso não abeliano. Se pegar o F mini não abeliano, ele é dmi menos dmi a mi né? E muito bem, então se a gente agora explicitar isso aqui, a gente vai ver o seguinte, vamos pegar isso aqui, mi
Então, quando a gente pega, né? Vamos dizer que a gente pegue aqui o F mini 1. O F mini 1 vai ficar dmi a mi 1 menos dmi a mi 1 menos g. Quando aqui é 1, aqui pode ser 2, aqui 3 ou 3, 2, né? Então aqui vai ficar menos epsilon 1, aí vai ficar a mi 2 menos g, a mi 2, a mi 3, né? Então eu vou ter 1, 2, 3, 2, 3, menos 1, 3, 2, menos g, a mi 3, a mi 2. Faço a mesma coisa aqui para o F mini 2, né? E faço a mesma coisa aqui para o F mini 3. Mas aí a gente lembra, né? Que nessa teoria SO2, nessa discussão SO2, o WI, que é o W+, né? O que é o WI, é o AMI1 mais IAMI2, e que ó, né, WI star, né, o AMI1 menos IAMI2. Então eu posso escrever AMI1 em função de WI e WI star, posso escrever o AMI2 em função do WI e WI star. E o que a gente sabe na teoria eletrofrágica é que o fóton, que corresponde ao fóton, né, é uma combinação do AMI3 e daquele campo YI, que fez o curso de eletrofrágica vai documentar. Preciso combinar, mas o AMI3 é que está dentro do fóton. Então, quando a gente faz essa combinação F mini, quer dizer, o Lagrangiano de Young-Mills, que é F mini, quer dizer, F mini 1 vezes F mini 1, mais F mini 2 vezes F mini 2, mais F mini 3 vezes F mini 3. Eu vou gerar, ó, esses termos aqui, vamos gerar, vou multiplicar F, por exemplo, F mini 1 por F mini 1, eu vou gerar um termo que vai ter, ó, aliás, quando eu multiplicar o F mini 3 por F mini 3, eu vou ter dmi a mi 3 menos dmi a mi 3, mais o AMI3, vamos colocar assim, vamos colocar dessa forma, o AMI3, a terceira componente de isos-I do setor de Young-Mills do SO2 é uma combinação, aquele chamado ângulo de Weinberg, que é o cosseno de θ W vezes o fóton, que é chamado de AMI, e seno de θ W, o campo seguinte. O que é importante é isso. Quando eu escrever o F mini 3, eu vou escrever dmi M3 menos dmi M3. Então eu vou produzir um dmi do fóton, eu vou produzir um F mini. Então vai ter um F mini dentro do mini 3, eu vou ter o F mini do fóton. E quando eu fizer o F, aí quando eu fizer aqui, nesse termo aqui, vai aparecer a mini 1, a mi 1 e a mi 2. Vamos pegar o F mini 3, né, devido à antissimetria do F, quando eu colocar aqui F igual a 3, A igual a 3, vai ficar 1, 2 e 2, 1, ou seja, vai ficar a mi 1, a mi 2, a mi 2, a mi 1, que no fundo é dado da obstáculo. Então, esse acoplamento aqui, ele vem de um acoplamento de Young-Mills, quando eu faço F mini 3, F mini 3. Então, o que a gente acha interessante aqui é que para resolver esse problema do G igual a 2 do campo de spin 1, na verdade, esse termo que nós introduzimos à mão só para consertar esse problema, que é um acoplamento não mínimo do ponto de vista da teoria abeliana, se eu estou numa descrição não abeliana, se eu vou para um cenário não abeliano, aquele termo lá, ele aparece naturalmente no F mini 3, F mini 3. Então, aquilo que é um acoplamento não mínimo na teoria abeliana, ele aparece como um acoplamento mínimo na teoria não abeliana. Então, na visão abeliana, aquele trabalho do Yang e do Salam, esse acoplamento é não mínimo. Ele foi colocado à mão por fora. Na versão não abeliana, ele vem naturalmente da derivada covariante, ele vem naturalmente da definição daquilo que é o F mini não abeliano. Então, a gente começa a ver que talvez a melhor maneira de descrever um campo vetorial
massivo carregado seja dentro de uma formulação não abeliana. Então, de fato, a conclusão que fica, né, dos trabalhos do Li Yang e do Salam é que essa teoria estava incompleta. Com a formulação SO2-O1 da teoria eletrofraca, ficou claro que uma boa formulação do campo vetorial massivo carregado, a interação eletromagnética de um spin massivo e carregado, ela deve ser feita por meio de uma teoria não abeliana. Então, se nós agora introduzimos, né, uma descrição SO2-O1, automaticamente tudo isso aqui sai naturalmente dentro da teoria eletrofraca e inclusive a massa do campo que é gerada pela quebra espontânea de circuito. Então, o que se entendeu, né, dentro dessa discussão que surgiu nesse período do Yang, do Salam e outros também que opinaram sobre essa situação, quer dizer, o que se entendeu bem é que a melhor maneira de se escrever um bóson de campo vetorial massivo carregado em interação eletromagnética é através de uma versão não abeliana. Foi o resultado que ficou. Então, isso mostra um outro aspecto da necessidade de estender a QED. Quer dizer, quando eu falo de uma QED para spin 1, eu realmente, uma QED para spin 1, quer dizer, o portador de carga, né, o spin 1 ter a carga, ser o portador da carga, eu tenho que sair do âmbito da QED abeliana e realmente ir para pensar que essa teoria ela só pode ser plenamente compreendida dentro de uma instituição não abeliana. Então, é um outro teste interessante para a necessidade que a gente tem de estender a fronteira daquele. Bom, então eu apresentei, né, os 3 casos aí para a gente ver as diferenças. Agora, seria uma coisa que é interessante, um exercício interessante de fazer aí, é rever as equações de Maxwell. Né? Porque se agora, no caso, por exemplo, da QED escalar, né, a gente vai rever as equações de Maxwell, vamos só pegar o caso mais simples aqui, que é o caso da QED escalar, vou colocar aqui. No caso da QED vetorial, mesmo problema, a mesma situação, a mesma particularidade vai aparecer, só que fica um pouquinho mais ofuscado por causa desses índices vetoriais. Se a gente pegar, por exemplo, a QED, né, que a gente pegou lá, vamos dizer, a QED escalar, né, quer dizer, a eletrodinâmica escalar. Como a gente viu, né, a gente tinha colocado desse modo aqui, né? Pegar só o modelo clássico, não vou fixar o gauge não. Então, fazer uma teoria clássica, temos um parte de F mini ao quadrado, tá? Aí aqui a parte tem F está. E aí aqui nós temos mais IE está nada só ali mais o E2 está aqui. Se nós fazermos uma variação em relação a Mi para tirar as equações de Euler e Lagrange, variando aqui em relação a Mi, esse primeiro termo vai dar o famoso termo de Mi F1, que é de onde saem as equações de Maxwell. Esse termo aqui não depende do lado, esse termo não depende do lado, esse termo aqui é linear em A. Então vai aparecer um termo aqui que vai ter mais IE, Φ está, dmi, Φ. E aqui, como a minha, deixa eu escrever. Então, quando a gente faz a variação aqui em relação a Mi, vai aparecer um fator 2, né? Vai aparecer aqui, um vai ser mais 2, que é 2, que está aqui. Igual a zero. Então, a equação de Maxwell fica isso aqui. Então, a gente vai poder escrever a equação de Maxwell desse modo. Estou só dando um flavorzinho assim, de uma novidade que a gente já poderia ver nas próprias equações de Maxwell. Geralmente, nas equações de Maxwell, a gente não declara qual é a estrutura microscópica da corrente, a gente vê F igual ao J. Classicamente, a gente não quer saber a estrutura microscópica da corrente, se quem está califando é o elétron, se não é. Em geral, a eletrodinâmica de Maxwell ela surgiu para portadores de carga
de spin meio. Então você sabia naquela época nem o que era spin, mas se via que as equações elas funcionavam bem, tendo os campos e não aparecendo o potencial. Mas nesse caso do campo escalar, não tem como o potencial não aparecer. Então a equação de Marx ela pode ficar escrita dessa forma: 2 dmi é mi, mais 2 é 2 phi está phi aí, igual aqui a esse lado, aquilo que vai ser a corrente. Tá? Joga esse termo que eu vou colocar aqui, J ali, faz o papel da corrente para nós aqui, uma descrição microscópica, a gente sabe que tem esse cara aqui. E se o portador da carga tiver spin zero, eu tenho uma ideia de quem é essa corrente. Essa corrente vai depender da derivada do campo. Quer dizer, eu preciso, né? O campo não pode ser uniforme. Se o campo φ for um campo uniforme, não depender nem do tempo nem de x, aquela derivada é zero, aquele lado ali é zero. Mas esse lado aqui não é. Se eu tiver uma distribuição de carga, né, das cargas escalares, uma densidade de cargas escalares que seja constante, esse termo contribui, mas esse termo não. Então, olha, eu tenho um termo que depende do potencial. Então, essa equação, por exemplo, se eu pegar o campo elétrico, né, a equação de Gauss, né, do campo elétrico, ela vai ser divergência de E mais 2 E2. Vamos dizer assim, essa densidade média de matéria que está aqui. E aqui o potencial elétrico igual a um J0, igual a um ρ. Vai ser a derivada temporal. Esse ρ aqui, quer dizer, eu sei qual é a forma dele. Esse ρ aqui vai ser menos IE, φ está φ ponto, menos φ ponto está. Eu tenho uma ideia de quem é a estrutura microscópica, tenho uma ideia de quem é a estrutura microscópica da corrente. Φ está φ ponto, menos φ ponto está aqui. Porém, se eu tiver uma descrição que é estacionária, que não tem dependência no tempo, esse termo é zero. Mas esse termo fica. Então, eu tenho agora, uma equação de Marx, uma dependência em φ. Potencial aparece. Isso aí é bem parecido com a supercondutividade, no caso do fóton massivo. Né? Então, essa interação com o escalar, esse termo, ele tem um papel de blindar a interação. Se a gente colocar aqui, imaginar que tem uma densidade de carga constante. Se esses escalares, eu tenho uma distribuição que é uma densidade de carga constante. Isso aqui seja um valor constante que eu vou chamar de psi. Se eu calcular o potencial coulombiano dessa interação aqui, potencial coulombiano aqui, potencial φ, essa equação aqui é Laplaciano de φ, aqui é φ, se eu colocar uma carga puntiforme, né, esse cara aqui vai dar para mim alguma coisa que vai ser E elevado a menos a raiz quadrada de psi vezes R sobre E. Então eu tenho uma interação blindada, eu não tenho uma interação coulombiana. A densidade daquela matéria escalar que é carregada, ela vai blindar. Esse campo vai cair muito mais rápido do que um campo coulombiano, por causa do fator exponencial. Então, uma eletrodinâmica com cargas escalares, né, ela é uma eletrodinâmica mais blindada do que ela tem uma fase, né, ela pode aparecer sob uma forma mais blindada do que a própria eletrodinâmica de Marx. A eletrodinâmica de Marx isso aqui não tem, é zero. Então é Laplaciano de φ igual a carga. E o Laplaciano, a função de Green do Laplaciano é 1 sobre R. Mas nesse caso a função de Green vai ser Laplaciano mais 2 é 2 psi. Pode esquecer o E2, vamos discutir tudo isso aqui, vamos esquecer. 2 é 2 vezes isso que eu chamo de psi. Então a gente começa a ver que, dependendo da característica do portador da carga, as equações de Marx também podem mudar de forma. Então, se a gente fizer o mesmo exercício para o campo vetorial, vai aparecer lá também uma estrutura que vai depender, vai ter um tempo que vai depender do fio. Certo? Só, né? Quer dizer, então, a gente começa a perceber que o problema não aparece só na teoria quântica. Né? Na teoria clássica, a gente já começa a ter desvios, né? Que são devidos ao tipo de eletrodinâmica que eu estou falando. É uma eletrodinâmica para partículas de spin 0, de spin 1, de spin meio, de spin 2 e assim vai. Certo? Mas é aí que começa a discussão que eu estava. E por que já que não começa esse psi não está ligado a um fóton massivo, né? Sei. Porque se voltar, o exercício acabou, agora vamos colocar coisa. Não sei se. Supercondutividade. Quer dizer, você tem que ter um coeficiente de penetração. O coeficiente de penetração é uma coisa experimentalmente ligeira e ligeira. E por que o coeficiente de penetração nunca foi ligado a um fóton massivo?
Essa é uma pergunta aqui. Vamos voltar lá. Tá lá em cima, vamos deixar essa sobremesinha, né? Então tá. Então, esse aspecto aí, né, quer dizer, a gente deveria chamar a atenção. Deixa eu ver o que mais que eu poderia colocar. Porque pensar assim, se nós, né, quer dizer, se nós olharmos, pelo que eu apaguei aqui, mas se a gente lembrar que na eletrodinâmica escalar, como nós escrevemos, tem aquele acoplamento φ ao quadrado, né? Então é justamente aquele acoplamento que quando a gente tem aquele termo, né, que é φ ao quadrado, é esse termo aqui que vai ser muito importante para a gente poder, por exemplo, né, saber se esse campo φ, ele, de repente, ele se estabiliza, né? A gente tem que imaginar que esse campo φ é uma flutuação em torno de uma configuração estável constante. Acontece exatamente tipo o mecanismo de Higgs. Não estou dizendo que é o mecanismo de Higgs, mas a gente, dependendo desse potencial, a configuração em mínima energia do sistema é a configuração em que esse φ toma um valor constante. Então, o meu campo, né, quer dizer, o meu campo vai flutuar em torno dessa configuração de vácuo, e isso aí vai levar necessariamente aquele φ ser uma constante. Então, a eletrodinâmica de partícula de spin zero carregada, ela se torna muito rica nesse sentido, ela tem fases diferentes. Ela pode ter uma fase blindada ou pode ter uma fase não blindada. Se o φ não for uma constante, aquele potencial de Ucal não vai aparecer. Para aquele potencial de Ucal aparecer, é preciso que φ seja uma constante. Se φ não for constante, ele não vai aparecer. Então, a teoria fica mais rica. Ela pode ter uma fase em que a interação eletromagnética é blindada, ou pode ter uma fase em que a interação eletrodinâmica, a interação é realmente coulombiana. Mas o papel do spin, né, do portador de carga, ele tem uma importância muito grande, ele tem um impacto muito grande nas características daquela particular QED. A pergunta é, se eu tiver uma QED com objetos de spin 2 massivos, por exemplo, né, carregados, então, se o spin for 2, se o spin for 3 meios, então, se o spin for 3 meios, a gente já discutiu aqui no curso de supergravidade, a gente tem uma situação completamente nova aí, né? Uma interação, uma eletrodinâmica com portadores de carga de spin 3 meios, né? A gente precisa, essa interação, ela viola a causalidade fatalmente. Então, uma partícula de spin 3 meios, uma distribuição de cargas de spin 3 meios na eletrodinâmica, ela viola a causalidade. Então, o que seria uma eletrodinâmica com partículas de spin 3 meios carregadas, a gente só vai, essa interação ela só consegue ter sentido se o setor gravitacional contribuir, se tiver digamos, a interferência também da gravitação. Então, a gravitação com o eletromagnetismo, eles se combinam para uma eletrodinâmica de spin 3 meios poder fazer sentido. Então, são esses aspectos aí que a gente precisa apurar um pouquinho mais, que obrigam a gente, né, a ir além do modelo padrão. Então, se eu quiser falar de uma QED, eu nem coloquei aqui, mas se eu quisesse falar de uma QED para spin 3 meios, não tem jeito de abrir mão, por exemplo, da gravitação. Então, a gente teria que estender o modelo além do modelo padrão. O modelo padrão, para o modelo padrão, não tem gravitação. No modelo padrão, nenhum objeto cai, né? No modelo padrão, G igual a zero, né? Não tem gravitação. Então, para eu botar gravitação, eu saio do modelo padrão. Se eu saio do modelo padrão, então eu consigo resolver alguns problemas. Então, eu estou só querendo passar para vocês um pouco assim, essa riqueza que a QED tem. Né? A QED, não digo, a interação eletromagnética, eu digo QED no sentido da interação eletromagnética. A interação eletromagnética é muito rica, né? Ela ressente de muitos aspectos que não são óbvios. O trabalho que a gente já fez há muito tempo, a gente conseguiu fazer a interação com os pintores meio. Sim, mas aí você estende, exatamente. O que eu estou tentando sempre falar é o seguinte, está sempre pensando, né, só falando do protótipo mínimo, né, que é só o foco. Se a gente quiser colocar, eu sempre estou falar QED, significa que eu estou falando só o foco. Bem, então vamos dar uma parada. Eu posso fazer o seguinte, no meu esquema, né, de organização com vocês, está previsto uma aula para amanhã, quem puder vir, obviamente. Está gravado, tchau, a auditória, você vai poder vir, tchau, né? A gente marcou a aula amanhã 10h30, né? Acho que 10h30. Porque semana que vem, na sexta-feira, eu tenho uma tese na UF. E além disso, tem a aula do Edgardo também. Então,
antecipei aquela aula de sexta-feira para amanhã. Quem puder vir, tudo bem. Quem não puder, está gravada, né? Aí eu vou fazer o seguinte, Luiz, eu prefiro jogar, porque você não se importa de você falar amanhã, não. Porque aí o Luiz amanhã já pega esse tópico que vai mostrar amanhã alguns problemas, quer dizer, ele vai pegar aquela teoria, que é QED para espinho massivo carregado, e vai mostrar que decompondo o campo, né, decompondo o campo na parte transversa, longitudinal, usando aquela chamada simetria de Stuckelberg, que é um método interessante para você detectar possíveis inconsistências numa teoria de campos. Então o Luiz vai amanhã mostrar como que, no caso da eletrodinâmica de espinho, usando a formulação de Stuckelberg para o campo vetorial massivo, onde é que podem aparecer os problemas dessa QED e, automaticamente com isso, você consegue descobrir relações entre as constantes, entre os parâmetros da teoria. Nesse caso aqui, quais são os parâmetros que estão em jogo? São a carga, a massa e a constante de acoplamento lambda. Então você consegue ajustar certos cutoffs, né? Você consegue achar certas relações, por exemplo, entre M, ou M sobre E ao quadrado, limites a partir dos quais a teoria começa a perder sentido. Ela deixa de ser previsível, perde a renormalizabilidade. Então, esse método é interessante porque ele começa a mostrar até que ponto essa teoria pode funcionar ou não. Então, o Luiz amanhã vai falar um pouco sobre isso, nesse modelo aqui da eletrodinâmica massiva de espinho, tá certo? Deixa então isso, que aí você já começa pegando isso aí, tá bom? Aí depois eu continuo com outra coisa. E aí aqui, vou colocar aqui ficou essa discussão que o Dória levantou, né? Quer dizer, significa, tem fóton massivo, não tem fóton massivo, tem fóton massivo carregado, não tem fóton massivo carregado. Então, só vou dar mais ou menos o que eu vejo, assim, né, que tem na literatura, né? Vocês podem procurar para mudar essa questão também com vocês mesmos, né? Quer dizer, a literatura realmente proíbe o aparecimento de fóton massivo? Eu diria que não. Acho que a gente, quando fala da supercondutividade, quando a gente fala do efeito Meissner, né? Do supercondutor, né? Uma coisa é a gente pegar um modelo de Higgs abeliano, pegar um modelo abeliano, simetria 1, fazer quebra espontânea e gerar alguma coisa, gerar um campo vetorial massivo. Aquele protótipozinho que a gente usa, né, para fazer a quebra espontânea, introduz um campo escalar, né, com simetria 1, introduz o acoplamento de elétron, faz a simetria ficar local, aí tem um potencial lá, minimiza o potencial, supõe-se que M2 é negativo, minimiza o potencial, faz a expansão, faz a quebra espontânea da simetria. Então a gente tem um modelinho assim, só um modelinho assim, toy, né, um brinquedinho, para mostrar que uma quebra espontânea de uma simetria global gera um vetor massivo, que o bóson de Goldstone desaparece, que o bóson de Goldstone é absorvido pela parte longitudinal do campo vetorial, e o folclore que todo mundo conhece. Agora, se isso é feito, né, quando a gente está falando de um supercondutor, está falando de uma transição de fase, né, dentro do supercondutor, e aí está falando do efeito Meissner, né, que pressupõe um certo comprimento, né, vamos dizer assim, um comprimento de penetração do campo magnético. Então a gente diria, é lícito ou não falar do fóton massivo? Então é claro que o fóton é massivo. O fóton, ele não é necessariamente só sem massa. O fóton é sem massa em muitas situações. O fóton é sem massa se ele estiver caminhando livre, né? A eletrodinâmica de Maxwell dá um fóton sem massa, tá? É livre. Mas a gente sabe hoje em dia que a gente tem muitas situações em que a gente tem modos de propagação, inclusive no vácuo, da onda eletromagnética, né? O fenômeno de birrefringência do vácuo. Então a gente tem exemplos, né, de fenômeno de birrefringência do vácuo, onde a gente sabe que a birrefringência é justamente isso, a existência de mais de um modo de propagação do vácuo, onde a gente pode aparecer uma excitação eletromagnética, no fóton, quer dizer, o campo do fóton, né, ele pode flutuar de uma tal maneira que ele tem uma perturbação que é massiva. Então, no supercondutor, quando a gente fala do supercondutor, e tem um efeito Meissner, a gente pergunta, o fóton é massivo ou isso é simplesmente uma figura de linguagem
Não, o fóton massivo, que a gente pode, dependendo do material, você relaciona. Você relaciona a massa do fóton com o comprimento, com o inverso, né, o comprimento de penetração, com esse sim, campo magnético. O comprimento de penetração é uma grandeza que tem dimensão de comprimento. O comprimento a menos 1 tem dimensão de massa. Então a gente pode relacionar o inverso do comprimento de penetração com a massa do fóton. Isso depende do material. Se o supercondutor é um supercondutor, sei lá, de alumínio, de cobre, ou se é uma cerâmica supercondutora, esse comprimento aqui de penetração é diferente. E aí a massa do fóton vai ser maior, pode ser menor, mas a massa do fóton é sempre estimada, desses supercondutores, ela é estimada na faixa de 1000 elétrons-volts. Então a gente está realmente falando de um fóton massivo com massa pequenininha, né? A massa não faixa dentro da escala da física de matéria condensada. A escala da matéria condensada é elétrons-volts, por aí. Isso é 1000 elétrons-volts, né? Então é uma massinha muito pequena. Então é o fóton massivo. Então é o fóton massivo, só que o fóton está no outro meio. Quer dizer, o sistema eletromagnético, ele não necessariamente está no vácuo, ou está no metal, né? Ou está no meio dielétrico. Eu tenho nesse caso o sistema eletromagnético num meio novo, que é um meio supercondutor. Então, a onda eletromagnética ali, ela adquire uma certa inércia. Então, aparece realmente uma massa, então a temperatura ela não proíbe você falar do supercondutor do fóton, né? Então, você diz, a massa do fóton é zero? Sim, a massa do fóton é zero. Mas em que circunstâncias? Ou em que circunstâncias a massa do fóton não é zero? Então, isso aí faz pleno sentido. Então, eu diria que a literatura ela não censura você falar de um fóton massivo nesse sentido. Agora, eu vou lá. E, já vou deixar para você objetar. Agora, e a questão, e um fóton massivo, não dentro de um supercondutor, não dentro de um meio, mas realmente eu posso falar de um fóton massivo no vácuo, do ponto de vista da física de partículas, né? Do ponto de vista da física de partículas. Se eu for, por exemplo, um acelerador, na LHC, mesmo no prédio, na época que tinha, a gente conseguiria ver um fóton massivo em física de partículas. Tem lugar para o fóton massivo? Então, essa é a questão quando a gente vai se colocar desse modo. Tem lugar para o fóton massivo numa física mais macroscópica, no supercondutor, que é um meio. Eu estou falando de eletromagnetismo no meio, o fóton está se propagando no meio. E no vácuo, se eu falar de uma física mais fundamental, que sentido tem eu falar de um fóton que seja massivo? Ou, então, pior ainda, um fóton massivo e carregado. Essa questão aí, em física de partículas, a gente já começa a ter um pouquinho mais de resistência a isso. Por quê? Né? Talvez, né? Então, agora, dizendo o seguinte, eu não estou dando a resposta. Eu estou dando a minha visão. Então, vocês podem procurar na literatura, de repente vocês vão achar discussões também profundas, interessantes. Eu estou colocando o seguinte, dentro de uma física de interações fundamentais, como a gente fala das interações fundamentais, a gente já está falando do modelo padrão. Não vou nem colocar interações fundamentais, vamos colocar aqui o modelo padrão.